Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com o professor de Direito Econômico, Eduardo Molangaban. Ele ministrou o curso de Direito Econômico Antitruste essa semana no Saber Direito. Olá, professor, bem-vindo ao Saber Direito Debate. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar desse momento. Obrigada. Professor, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. É verdade que você também tocou guitarra antes de se dedicar ao direito, se dedicava à música? Fala um pouquinho sobre isso. É verdade, é verdade. Eu até eu toquei na minha adolescência até uns 17, 18 anos e eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu não sabia se eu ia seguir a carreira de músico ou se eu ia seguir uma carreira, enfim, de advogado, do direito, né? Eu não tive nenhuma influência na minha família para fazer direito, na verdade. E eu, até quando prestei vestibular, eu prestei direito e música popular brasileira na Unicamp. E aí, foi aprovado? Então, eu fui aprovado em direito. Na música eles me pararam na última fase, porque eu não estudei muito leitura à primeira vista, leitura de partitura. Então eu acabei ficando fora. Mas graças a Deus eu acho que eu fiz a escolha certa, né? E eu me encontrei no direito. Eu sempre gostei de argumentar, de saber por que a razão das leis, das normas de modo geral, né? Desde criança eu sempre queria saber por que essa norma, por que eu tenho uma norma que eu não posso passar no sinal vermelho, por que eu tenho uma norma que, enfim, até 10 da noite tem que parar o barulho, né? E aí aquilo já estava em mim, né? Uhum. Então eu acho que eu decidi pelo caminho certo. A música hoje é um hobby, né? Então Você continua tocando? Continuo. Eu estou um pouco parado, né? Até pretendo voltar agora, que eu fechei um ciclo, terminei o meu doutorado, né? Uhum. E até me dei um presente, uma guitarra nova. Oh, que beleza! Mas enfim, virou um hobby para mim, né? Mas eu realmente tive esse início e foi muito legal. Bom, você falou agora do seu doutorado. Antes, vamos falar sobre o seu mestrado. Sim. Como é que foi essa época de estudo? Olha, foi uma época bastante intensa, né, mas ao mesmo tempo muito feliz, né? Pude conhecer muitas pessoas interessantes, contato com muitos profissionais bons. Foi pela PUC o seu mestrado? Foi pela PUC de São Paulo. Uhum. Na verdade, eu sou um filho da PUC, né? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na PUC. Sendo que no mestrado eu passei um período aqui em Brasília, eu morei um ano aqui, né? Quando eu trabalhei no CAD, e nesse período eu cursei uma disciplina na UNB. Uhum. Então, eu tenho um pezinho na UNB, com o professor Gilmar Mendes, foi excelente. E no doutorado eu passei um ano em Nova York, e na New York University. Uhum. Então, eu tenho um pezinho lá para fechar o doutorado, né? Então, eu sou filho da PUC, mas tenho um pezinho na UNB no mestrado e um pezinho na New York University no doutorado. Bom, você então trabalhou um ano no CAD. Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência muito boa, né? Na verdade, eu imagino que foi uma concretização de um outro ciclo, porque eu comecei a ter contato com o direito econômico, o antitruste, no governo, né? Sim. Foi num programa de intercâmbio, quando eu ainda era estudante de Direito, no terceiro ano da faculdade, né? Eu passei um mês na Secretaria de Direito Econômico, no Ministério da Justiça. Então foi a partir dali que eu tive o primeiro contato. Aquilo me fascinou, né? E me chamou para trabalhar nessa área, né? E depois eu trabalhava no Ministério Público do Estado de São Paulo, estagiário na parte criminal. Uhum. Então eu saí do Ministério Público, fui para a SDE, da SDE depois eu retornei a um escritório da área, né? E no CAD foi muito interessante, porque eu estava na área privada, voltei para a área pública, né? Por esse período. E pude ter uma outra perspectiva do direito econômico, né? E também uma experiência institucional interessante, não é? Como participar da gestão de pessoas, né, numa instituição pública, como lidar com questões orçamentárias, questões da burocracia do Estado, né? E que me ajudaram de maneira geral no meu retorno à prática privada, mas também de maneira a poder entender melhor as dificuldades que passa o servidor público, até para poder trabalhar, né? Para poder endereçar um pedido para eles, né? E hoje eu sei, por exemplo, quais são as dificuldades básicas. O CAD hoje é muito mais desenvolvido do que antigamente, né? Do que quando eu estive lá. Isso é muito bom, né? Está numa rota de crescimento. Mas eu sei do básico, né? Ou seja, como é estar dos dois lados do guichê, do lado do servidor e do lado do agente privado. Isso é muito bom.
Bom, fala um pouquinho agora do seu doutorado e também do tempo que você passou em Nova York, né? Foi muito bom. Olha, foi uma experiência de vida, né, pessoal e profissional muito interessante, né? O meu doutorado, na verdade, ele é um doutorado em um estudo que eu fiz sobre o monopólio postal. Sim. Né? E eu estudei o monopólio postal. A grande pergunta que eu me fiz é, será que seria bom para o Brasil, né, ter um monopólio para os serviços postais? E por que eu pensei nisso? Né? Muita gente me pergunta, mas como que você decidiu escrever sobre o monopólio postal, pensar sobre isso e tal? Na verdade, antes de ir para o CAD, depois de voltar do CAD, eu trabalhei num escritório, numa boutique, né, de direito concorrencial. Uhum. E nós fomos contratados por uma associação para fazer um estudo numa arguição por descumprimento de preceito fundamental, que estava em trâmite, tinha acabado de ingressar no Supremo, né? E nós fizemos um estudo, porque na DPF tinha toda uma discussão de concorrência, mas não tinha nada sobre antitrust ali, né? Sim. E eu fiz aquele estudo, aquela coisa me fascinou. Então eu falei, nossa, mas isso é um problema que, para quem estuda antitrust, parece que não tem espaço para ter um monopólio, né? Então, será que não dá para aprofundar, desenvolver mais? Aí eu fui estudando, né? E foi assim que eu comecei a me interessar pelo tema. Depois eu terminei meu mestrado, eu pensei em fazer um projeto nesse tema, né? Em estudar se tem algum jeito, né? Se realmente deve ser um monopólio, se não deve ser, quais são as vantagens e desvantagens, como isso se passa em outros países, né? Então foi nessa linha que eu segui. Aí, graças a Deus, eu consegui passar essa temporada nos Estados Unidos e que abriu muito a minha cabeça sobre o tema e sobre o antitrust como um todo, né? Os Estados Unidos é o berço do antitrust, né? Lá esse termo antitrust, na verdade, é um termo americano, um anglicismo, né? O Brasil internalizou o antitrust, dos Estados Unidos, né? Eles que inventaram esse tema. Nos idos de 1900, 1890, né? Com a edição do Sherman Act, que é uma das primeiras, não é a primeira, mas uma das primeiras grandes leis de um país que influenciou vários outros países, né? Então, lá eu percebi que, estudando o regime americano, que também tem um monopólio postal, é mesmo? Eu fui lá achando que ia encontrar a solução para o problema do Brasil, né? Só que eu fui lá e encontrei um sistema pior que o do Brasil. É mesmo? Mas aí, graças a Deus, eu encontrei por causa do sistema de ensino, de integração entre universidades, da base de dados, eu encontrei muita informação sobre o sistema europeu, né? Das comunidades europeias, da União Europeia, né? E aí eu pude fazer uma tríade. E lá funciona diferente? Lá há monopólio? Na verdade, eu encontrei o seguinte cenário. Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, em vários países da Europa, né, o início foi praticamente o mesmo para o serviço postal. Um serviço que o Estado criou, né, porque havia uma necessidade de integrar as colônias, integrar os diferentes estados politicamente, né, e não tinha outros meios de comunicação. Não havia, por exemplo, e-mail, não havia televisão, telefone, rádio, telex, o que seja, né? Então, o serviço postal ele era uma forma de integrar politicamente, né? E não tinha interesse privado para investir naquilo, né? Então, o governo que decidiu, os governos nacionais, né, as coroas, na época, decidiram colocar o dinheiro para criar as rotas. A rota, na verdade, eram as estradas, né? Estradas para ligar uma cidade a outra, onde ia lá o mensageiro, né? Como na Inglaterra, por exemplo, o mensageiro real. O correio era um privilégio do rei, né? Que era um courrier. Era um mensageiro que tinha uma roupa própria, que ele ia do castelo, da rainha. A gente vê nos filmes hoje, Exatamente. Né? Aí, com o desenvolvimento com a necessidade de comunicação com os súditos, né? O rei, ele fez uma concessão e abriu que os súditos utilizassem do serviço da coroa, né? E essa coroa, o serviço da coroa é o Royal Mail, que até hoje existe, né? Mas hoje já é privatizado e tal. Mas, enfim, tudo isso para chegar no seguinte cenário. Tudo começou de maneira parecida, mas as diferentes jurisdições adotaram diferentes medidas, né? Os Estados Unidos, ele adotou uma medida de proteção do serviço de correios, né? E tornou o serviço público, né? E monopólio legal, né? E aquilo se desenvolveu e hoje é a USPS, né? Uma empresa que tem mais de 700 mil funcionários nos Estados Unidos, né?
é uma empresa que ela elege deputados, elege senadores, né? Tem uma série de questões políticas envolvidas e que gera um prejuízo para o Tesouro americano de 5 bilhões de dólares por ano. Nossa. Né? No último quadriênio gerou um prejuízo de mais de 20 bilhões de dólares. Né? Uhum. Isso, quem quiser acessar, basta entrar no site da própria USPS, www.usps.gov, né? E lá vai encontrar o relatório anual de 2010. Isso está escrito lá. Né? E, enfim, essa aí, o USPS, esse é o medo que eu tenho da nossa empresa de Correios. Né? Agora, a Europa adotou um outro approach, né? Uma outra abordagem. Uhum. Ela, desde o Tratado de Roma, 1950, um pouco mais, eles começaram a buscar implementar em todos os setores da economia, ou sempre que possível, né? As regras de livre concorrência. Né? E o setor postal chegou. Ou seja, chegou a vez o setor postal mais ou menos em 1980, 85, né? Uhum. E eles a Comissão Europeia começou a aplicar as normas de concorrência do Tratado de Roma nos casos particulares. Né? Então, eu vi em 1989, num caso do serviço postal da coroa holandesa, então aplicou-se a lei. Depois a coroa espanhola, aí sim por diante, né? Na Alemanha. Né? Aí eles decidiram na Europa que eles se depararam com argumentos semelhantes aos utilizados nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Né? Que não era possível você ter um serviço privado, porque a zona urbana mais rica sustenta a entrega de cartas na zona mais pobre, então tem que ter um subsídio cruzado, da mais rica para mais pobre, ou seja, tudo isso entra naquele conceito de monopólio natural, né? Ou seja, não dá para ter um outro prestador, tem que ser o Estado, tem a segurança, né? Uhum. E privacidade e tudo mais. E aí eles começaram a perceber que nem todos esses argumentos faziam sentido, mas alguns poderiam fazer sentido, né? E seja como for, mesmo que não fizesse sentido, eles se depararam na Europa, como em todos os outros países, com uma força política muito grande dos Correios de Calais, né? Uma força social, força política, ou seja, era muito difícil eles, por decreto, mudar a realidade. Né? Então eles começaram gradativamente a abrir o mercado. Né? Isso, em 1992, eles publicaram um Green Paper. A Europa trabalha muito assim, né? Um White Paper, Green Paper, para começar a mudar a cultura, né? E é uma espécie uma proposta de diretrizes normativas, princípios gerais. Né? Depois do Green Paper, aí eles foram fazendo pesquisas e foram respondendo cada uma dessas indagações. Ora, fere a segurança pública? Não. Então isso aqui já deixa de lado. Depois de alguns anos, olha, mas e a privacidade? A privacidade também fica protegida, porque a gente privado, para ele ter clientes, ele precisa preservar a privacidade, senão eles não vão ser contratados. Né? Aí foram gradativamente avançando. Aí em 97 eles lançaram a Diretiva 67 de 97, né? Que já fixou uma meta ali. Olha, até 2008 a Europa precisa ter um mercado 100% aberto. Não pode ter mais monopólio postal. Né? E foram seguindo. Em 2002 teve uma outra diretiva, né? Que aperfeiçoou um pouco de 97, e aí de 2002 até 2008, que seria o prazo final, eles realizaram uma série de estudos. Eles têm uma instituição na Comunidade Europeia muito interessante, que chama Eurobarometer, que eles medem, é um barômetro, né? Mede a satisfação do cliente, vamos chamar assim, para os serviços de interesse econômico, comunitário, ou seja, serviço importante lá para a comunidade. Então, entre telecomunicações, serviço postal, serviço de saneamento básico, saúde, educação. Exatamente, educação. Então eles têm esse Eurobarometer e outros meios para fazer pesquisa, né? Pesquisa de campo. Eles vão lá e entrevistam milhares de clientes em vários países. E aí eles concluíram que o serviço postal estava indo bem, mas podia melhorar um pouco mais, tinha um pouco de problema de preço, tempo de entrega e tudo mais. Aí, com base nessas pesquisas, eles editaram uma outra diretiva em 2008, né? E foi a última diretiva postal, para realmente abrir o mercado. E aí, no final de 2010, a quase totalidade dos países da Europa já tinham aberto, não tem mais monopólio. Até no final de 2012, vai ainda haver um monopólio postal muito restrito para algumas cartas, a carta simples, né? A carta que eles chamam de single letter, mas para poucos países de menor expressão econômica, como Grécia, República Tcheca,
enfim, Eslovênia, né? Mas até o final de 2012 esses países vão ter que acabar até com esse restrito monopólio postal, né? Então isso trouxe muita riqueza para a minha pesquisa, porque o que eu esperava encontrar isso nos Estados Unidos, né? Mas como eu lhe disse, eu acabei encontrando na Europa. E trabalho muito de formiguinha, né? Passo a passo, gradativamente eles foram mostrando, ficou muito claro na jurisprudência da Comissão Europeia, o Tribunal Europeu referendou a maioria dos julgados. Então hoje você tem um mercado aberto. Bom, e a que conclusão você chegou para que o nosso serviço postal tenha sempre uma boa qualidade ou fique melhor? A conclusão que eu chego é o seguinte, que nós não deveríamos manter o modelo de empresa estatal com reserva legal. Sim, por quê? Porque em primeiro lugar, o modelo estatal de prestador de serviço, a história já mostra, ele perverte o princípio da eficiência, né? As decisões não são tomadas com base em mérito, com base em eficiência, né? Sim. Elas são tomadas com base numa matriz política, né? Política partidária, vamos chamar assim. Isso não é um privilégio do Brasil, isso em qualquer lugar. Porque esse meu raciocínio, essa minha conclusão decorre daquela velha máxima da economia, né? Os indivíduos reagem a estímulos e tendem a maximizar o seu bem-estar individual, né? Então, um indivíduo que tem um poder político tende a maximizar o seu bem-estar individual. Se ele não tiver devido controle, se não tiver devida transparência, né? Algumas regras. Então, por essa razão, eu pessoalmente acredito que para esse caso, né, serviços postais, não deveria haver um controle estatal. Sim. Mas sim, é o que os americanos chamam de não deveria ser political driven, deveria ser profit driven. Porque aí haveria toda uma questão de incentivos, né? Se fosse profit driven, ou guiada por lucro, né? Eles teriam que, por exemplo, independente do governo, eles teriam que, por exemplo, remunerar acionista, né? Manter os serviços em mercados lucrativos, né? Prestar contas à sociedade, por exemplo, se fosse uma companhia de capital aberto, eles deveriam ter regras claras de governança, transparência, né? Não haveria espaço, por exemplo, para usar a empresa para financiar esquemas de corrupção, né? Como foi o caso do mensalão, e outros que a gente nem sabe, né? E, enfim, por essa razão não deveria ser público o controle, né? Deveria ser privado. E, claro, o Estado poderia e até deveria monitorar, né? Mas um plano de regulação setorial. Eu acredito que uma regulação geral, uma regulação de concorrência seria suficiente, né? Não mais do que isso, como está se fazendo na Europa, como se faz, por exemplo, na Austrália, né? Na Nova Zelândia. Mas, enfim, e agora, por que não o monopólio? Porque, assim, o monopólio é uma exceção, na minha opinião, à regra da livre concorrência, a livre iniciativa que a Constituição Federal traz, né? Ou seja, a própria Constituição, ela fixa no seu primeiro artigo, né, inciso 4, que o Estado, a República se baseará nos seguintes princípios fundamentais. Um deles é a livre iniciativa, né? Ou seja, lá está a regra geral do nosso sistema, da nossa ordem econômica, né? As exceções, a própria Constituição traz, né? E eu não encontro na exceção, claramente na Constituição, o monopólio postal. Não existe lá no artigo 177 da Constituição, está dito lá quais são os monopólios, né? De exploração de urânio, etc. Mas não tem monopólio postal. É claro que existe uma doutrina que discute isso, dá uma interpretação analítica, enfim, mas, enfim, claramente, para quem lê a Constituição, não está dito lá que é o monopólio postal. O primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto, que se a gente emprestar a teoria econômica para o óculos da teoria econômica para olhar para esse fenômeno, né? Qual é a conclusão que se chega? A conclusão é a seguinte: em que medida é necessário você reservar uma atividade para um agente prestar, né? Sabendo que reservando, você pode ter um probleminha de preços excessivos, ausência de inovação, ausência de oportunidades de escolha para o consumidor, né? Porque você vai ter um só, né? Mas quando que a teoria econômica nos sugere que se reserve o mercado, né? Quando existe uma razão econômica que mostre que, reservando-se o mercado, né, um dado mercado, você vai atingir mais bem-estar, você vai gerar mais bem-estar do que não reservando, né? Então, quais seriam esses exemplos, né? Por exemplo, se você
se o Estado quer construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, vai fazer uma licitação, né, um leilão, para que as empresas privadas venham para construir uma usina hidrelétrica. Né? E essa usina, ao final, ela não vai ser de propriedade do agente privado, ela vai ser de propriedade do Estado. Mas o agente privado, naturalmente, deve gozar de alguma exclusividade sobre aquele ativo por um período para poder, pelo menos, remunerar o capital investido. Né? E, no final, tem um jogo de ganha-ganha, né? Win-win. Ou seja, o agente privado ganha, o Estado ganha, a sociedade ganha. Né? Nesse caso, faz todo sentido você, após feita a concorrência durante a licitação, né, escolhido o ganhador, faz todo sentido que esse ganhador, que vai investir dinheiro próprio, né, na construção de um ativo que não vai ser dele, vai ser do Estado, né, que ele desfrute em determinado período, em regime de exclusividade, né, das tarifas que ele vai cobrar pela utilização daquela energia. Pelo menos pode ser um meio, né? Porque aí ele vai remunerar o capital dele. Porque se for diferente, não vai ter incentivo para ter um investimento na construção do ativo. Por que eu vou colocar um dinheiro ali se no dia seguinte do ativo pronto, depois de bilhões gastos do meu bolso, o meu concorrente vai lá e utiliza o ativo? Né? Agora, a pergunta que eu me fiz e encontrei a resposta é assim, esse raciocínio se repetiria para o setor postal? Né? As rotas rotas postais, elas foram construídas com dinheiro particular e ele vai ter que se remunerar? Não, isso não foi, né? Enfim, não há o que eu chamo de falha de mercado a atrair essa reserva legal. Ou seja, não há uma razão econômica que justifique essa reserva legal, que justifique o monopólio legal, né? Então, por que manter o monopólio legal? Professor, daqui a pouco a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, tá bom? Ok. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode assistir este programa pelo YouTube. Acesse www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu estou conversando com o professor de Direito Econômico, Eduardo Mulangaban. Ele, durante esta semana, ministrou o curso de Direito Econômico Antitruste. Professor, no bloco anterior conversávamos sobre o seu estudo com relação ao monopólio postal do Brasil e de outros países durante o seu doutorado, não é? Continua falando para a gente como é que foi que você chegou a tais conclusões. Olha, primeiro, a conclusão que eu cheguei é que o Brasil não deveria adotar o modelo de monopólio legal para serviços postais, né? Mas o primeiro esforço que eu tive para chegar a essa conclusão foi ler a Constituição, né? Porque é a nossa norma matriz aqui do Brasil, né? Então, lendo a Constituição, fica claro que a regra geral da ordem econômica nacional, a regra geral do nosso mercado é o livre mercado, né? Isso fica claro no artigo 1º, inciso 4 da Constituição, né? Um dos fundamentos da República é a livre iniciativa, né? Agora, a própria Constituição, ela prevê as exceções à livre iniciativa, né? E existe um artigo na Constituição, artigo 177, salvo o melhor juízo, que descreve quais são as exceções, né? Ou seja, quais seriam os monopólios legais, as reservas legais de mercado, né? E lá eu não encontrei o monopólio postal, né? Então, aquilo me chamou a atenção. E a partir desse primeiro esforço, eu fui atrás de qual seria a razão, né, para a existência de um monopólio postal e recorrer à teoria econômica para saber em que medida deveria haver uma reserva legal, né, do mercado postal para exercício por parte de um agente econômico e esse agente econômico ser uma empresa pública, né, ou seja, ser controlado integralmente pela União Federal, né. Então, eu encontrei algumas respostas e essas respostas indicam que não deveria haver no Brasil essa reserva legal, em primeiro lugar, porque não há fundamento econômico para isso, né? Ou seja, o mercado atrai interesse privado, né? O mercado não possui nenhuma falha, ou seja, não é um monopólio natural, né? Não tem assimetria de informação e não gera nenhuma externalidade negativa você assimilar prestadores privados, né? Eu achei uma série de casos na Europa, nos Estados Unidos,
que continham os mesmos argumentos utilizados no Brasil para defender o monopólio postal, né? Ou seja, a reserva legal para uma empresa estatal. E esses argumentos basicamente se resumem no seguinte, que o serviço postal ele deve ser universal, né? O que é verdade, ou seja, o cidadão, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele classe média, ele deve ter acesso ao serviço postal, né? E se você privatizar, se você liberalizar o serviço, permitir que haja concorrência, você poderia gerar o seguinte fenômeno: os centros urbanos, os grandes centros urbanos, receberiam uma série de prestadores de serviços, né, que estariam lá concorrendo por preços, qualidades, e aquele centro, aquela região desfrutaria de todos os benefícios inquestionáveis da livre concorrência, né? Porém, as regiões remotas, os rincões do país ficariam desatendidos, desabastecidos, não haveria interessados em prestar o serviço, né? Então, seria justificável você manter uma reserva legal para que o mesmo agente econômico preste o serviço na região economicamente interessante e também na região que não tem interesse econômico, não apresenta interesse econômico, né? Esse argumento, na verdade, ele foi verdadeiro por um período longo, inclusive. Só que ele começou a perder força à medida que as inovações tecnológicas emergiram, como o telefone, como televisão, como rádio, enfim, como meios alternativos de comunicação, né? E também à medida que o Estado desenvolveu novas ferramentas de intervir na economia, como a regulação, né? Então, antigamente nós tratávamos do Estado welfare, do Estado de bem-estar, aquele Estado que provinha tudo, o Estado paternal, né? Hoje nós já temos a nosso dispor diversas outras estratégias para o Estado intervir na economia, como a regulação, né? Por exemplo, no setor de telecomunicações, o Brasil sentiu, você, qualquer um, sentiu como que foi bom abrir o mercado, né? Ou seja, ainda enfrentamos alguns problemas de tratamento do consumidor e tal, mas é inquestionável que muitos consumidores têm acesso ao telefone que não teriam na época da Telebrás, né, do sistema Telebrás. Esse raciocínio pode se repetir para o setor postal, né? Porque essa necessidade de a região rica financiar a região pobre e, portanto, sustentar uma única empresa, esse modelo já comprovadamente não funciona, porque a empresa primeiro que se for empresa privada ou pública, né, essa mesma empresa tem todos os incentivos econômicos para discriminar outras empresas em outros mercados, porque o mercado postal ele envolve outros mercados, não é só o mercado de entrega de cartas, né? Ele tem que subcontratar empresas aéreas para fazer o transporte aéreo, né? Ele tem que subcontratar empresas de caminhão para fazer o frete, porque ele não faz sozinho, né? Então, gera todo um círculo vicioso em vez de um círculo virtuoso, né? Ou seja, ele cria favorecimentos para contratar a empresa do setor aéreo, cria favorecimentos para contratar a empresa de frete, até para ensacar a correspondência, cria-se um favorecimento. Aí tem um caso interessante nos Estados Unidos, que a empresa monopolista do setor postal discriminou um fornecedor antigo de sacos de correspondência, ele levou o caso à Suprema Corte, né? Enfim, o modelo de reserva legal para né, para um setor que não tem essas falhas, não funciona, né? Isso está mais do que provado em vários casos, não só no setor postal, em vários lugares do mundo. E a questão de ser estatal, né, o próprio Brasil já experimentou como é bom você afastar a influência política da gestão da companhia, né? Daí eu ensino para meus alunos que nem sempre o Estado é um bom gestor. Para algumas situações não há saída, né? É necessário que o próprio Estado se encarregue, ele próprio precisa gerir a atividade, como é a fabricação de moeda, né? Acho difícil privatizar a fabricação de moeda, ou segurança nacional, né? E outros que nós podemos conversar. Mas no caso do setor postal, para mim ficou claro que o Estado, toda a teoria de incentivos políticos e da perversão do resultado, né, ficou claro que se aplica ao setor postal, né? Na Europa talvez já está sedimentado, já é até lei, né? Ou seja, no nível comunitário, que um agente econômico ele não pode ter reserva legal. Ele tem que ter reserva legal
desde que no limite suficiente para que aquilo atenda o interesse social, né? Além daquilo, não é possível ele deter a reserva legal, né? Ou seja, basicamente essas foram as bases que me levaram à conclusão. Agora é um momento oportuno para o Brasil rediscutir, redefinir esse modelo da prestação do serviço postal, né? Ou seja, é um momento para excluir, reformar, ou seja, não adotar o modelo de reserva legal por empresa pública. Existe inclusive uma lei, um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional para a reformulação da empresa, da ECT, né, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Por que não já reformular como em todo o sistema, né? O judiciário brasileiro já também tem logrado êxito, tem evoluído nesse sentido, né? Há já precedentes importantes no nível de segunda instância da Justiça Federal, indicando que, para alguns mercados, não faz o menor sentido aplicar a reserva legal, né? Como, por exemplo, para contas de consumo. Há precedentes, inclusive esses precedentes eu estudei e estão na minha pesquisa, né? Fazendo um espelho do que ocorreu na Europa, por exemplo, muito parecido. Os argumentos que os nossos juízes utilizaram são parecidos com os juízes da Europa, com os argumentos que eles utilizaram, né? O que é intuitivo. Então, eu imagino que agora é um momento muito oportuno para que o nosso Estado rediscuta essa questão, né, e adote um modelo que não vá daqui 5, 10 anos, né, trazer efeitos similares ao que e o SPS está trazendo para o governo norte-americano, ou seja, prejuízos estratosféricos, mas sim traga mais bem-estar para o nosso país, né? Professor, tem um outro projeto de lei que também tramita na Câmara, que trata da reformulação do sistema brasileiro da concorrência. O que traz esse projeto de lei? Esse é um tema muito importante. É um projeto de lei que ele busca reformular completamente o sistema brasileiro de defesa da concorrência, né? Nós poderíamos falar desse projeto o dia inteiro, mas em síntese, ele traz algumas mudanças importantes e outras que ainda não se sabe o resultado, né? Na prática. Mas, enfim, as principais mudanças, dentre as principais mudanças, eu destacaria a mudança na análise de atos de concentração, a mudança na análise de fusões e aquisições no Brasil, né? O controle de estruturas, o controle de concentrações. Hoje, o nosso controle de concentrações ele é posterior, né? Ou seja, depois que os agentes econômicos realizam uma fusão ou uma incorporação, né, eles têm um período para apresentar, submeter a operação às autoridades para que elas analisem e aprovem, né? Isso tem sido objeto de críticas por conta de, poxa, eu realizo a minha operação, né, em tempo econômico, o mercado é muito dinâmico, as coisas precisam ser decididas de forma rápida, e só depois de 1 ano ou 2 o sistema decide se aprova ou não. E se decide reprovar ou aprovar com restrições, né, como que eu vou fazer, né? Como que os agentes fazem? Porque é mais ou menos como ocorre ao fazer um ovo mexido, um omelete, né? Você quebra o ovo, mistura ali, né? E imagina desfazer depois, né? Como é que eu vou separar a gema da clara, né? Então, essa é uma crítica que se faz e portanto, o Brasil decidiu seguir a linha da Comunidade Europeia e também dos Estados Unidos e adotar uma análise prévia, né? E esse é um ponto importante do projeto. Então, esse projeto traria para o Brasil esse sistema prévio, ou seja, antes do sujeito concretizar a operação de fusão, de incorporação, qualquer que seja, uma joint venture, ele deveria submeter às autoridades que, em tempo econômico, realizariam análise e aprovariam ou reprovariam ou aprovariam com restrições, né? Além disso, o que pode mudar com a aprovação desse projeto? O que nós esperamos, os operadores do antitrust no Brasil esperamos que esse projeto também altere, né, é a reformulação do sistema pessoal, do time de autoridades que trabalham no dia a dia, que se encarregam dessas análises tão complexas, né? Ou seja, nós esperamos que além da mudança do sistema de análise, esse projeto também traga um quadro técnico, ou seja, implemente o número de pessoas, aumente o número de pessoas voltadas exclusivamente à análise concorrencial no Brasil, né? Porque de nada adianta você alterar um sistema para análise prévia sem capacitar, sem criar pessoas, o número suficiente capacitadas para, em tempo econômico, realizar essa análise, né? Até esse é um ponto que muito causa desconforto na comunidade jurídica,
que trabalha com antitrust, que é o seguinte, olha, criar uma análise prévia no Brasil implica reforçar o sistema de confidencialidade das informações, né? Ou seja, se você não pode divulgar ao mercado antes do CAD aprovar a operação, né, como que você preserva o sigilo daquilo, né, antes de que seja aprovado? Então, hoje tem um medo, um receio geral de como que esses funcionários não vão deixar vazar qualquer informação dessas operações. Porque imagine que uma operação envolvendo uma companhia de capital aberto, né, tendo informação que vaze durante a análise do CAD, ou seja, antes dela divulgar seu fato relevante, né, imagina quão catastrófico poderia ser para as suas ações em bolsa, para os interesses dos acionistas, até para a própria operação, né? Então, tem um receio geral no seguinte sentido, seria bom também reforçar os incentivos, os estímulos normativos, né, para que o sigilo seja realmente preservado, né, e, ao mesmo tempo, de capacitar um pessoal, aumentar o número e capacitar, criar realmente uma carreira destinada a essa finalidade tão importante, né, para que operações complexas possam ser analisadas, né. Mas um ponto que é importante dizer, inclusive, mesmo nos Estados Unidos, né, onde existe uma tradição maior que a do Brasil, no antitrust, mesmo na Europa, Comunidade Europeia, onde você encontra uma das agências antitrust mais estruturadas do mundo, né, operações como Sadia Perdigão, operações como Ambev, e assim, ou seja, operações complexas não levam 30 dias para ser analisadas. Né? Por mais que haja um sistema de controle prévio, né, operações mais complexas sempre demorarão a ser analisadas. Porque é natural, isso decorre naturalmente de ser complexo, né? Então, por mais que você tenha análise prévia... Não Brasil, é simples, não é? Não, na Comunidade Europeia eles têm o Statement of Objections, ou seja, se a operação é difícil, a comissão recebe os documentos, né, faz uma análise preliminar e já expede o Statement of Objections, ou seja, uma lista de pontos que ela acha problemáticos, que precisam ser discutidos, precisam ser resolvidos ou precisam ser evitados, senão a operação vai ser reprovada. E a partir dali as partes longamente discutem o negócio com a comissão, né? Nos Estados Unidos você tem o Second Request, ou seja, passou 30 dias ou até 30 dias, se as partes recebem um ofício das autoridades listando os pontos problemáticos, novas informações que a autoridade requer, etc., aquilo pode demorar 1, 2 anos, né? Então, é bom a gente qualificar a informação. O sistema de análise prévia é bom, sim, para a maioria dos casos é bom, porque antecipa, desde que tenha uma proteção à informação, tenha um pessoal técnico capacitado, né? Mas operações complexas, elas não vão ter essa celeridade, porque é natural da operação ser complexa, né? Professor, agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco, tá bom? Tá ok. Se você quiser mandar uma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser assistir o programa pelo YouTube, é só acessar www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu estou conversando com o professor de Direito Econômico, Eduardo Mulanga Ban. Esta semana ele ministrou o curso Direito Econômico Antitrust. Professor, a livre concorrência, ela é interessante para todas as áreas? Olha, essa é uma pergunta que, quando eu comecei a estudar a livre concorrência, direito antitrust, eu tinha certeza que sim, que tinha que aplicar para todas as áreas, para todos os, né, setores, as much as possible, ou seja, máximo, né? Só que à medida que eu fui amadurecendo e reparando que cada setor tem a sua particularidade, né? Hoje eu tenho uma conclusão, um pensamento de que a livre concorrência é bom, mas não para todos os setores, né? Há alguns setores que não assimilam, não funcionam bem com livre concorrência, ou seja, não funcionam bem com pressão competitiva por preços, basicamente, né? A teoria econômica já traz a ideia das falhas de mercado, ou seja, quando há falhas de mercado, você deve conciliar o regime de livre concorrência com um regime de regulação setorial, né? Isso se dá, por exemplo, no caso das telecomunicações, no caso da distribuição de energia elétrica, né? No caso de assistência à saúde, seguros de saúde e outros, né? Agora, há outros setores que eu particularmente acredito que realmente deveriam
decorrer de uma prestação estatal, né? Ou seja, de uma prestação do Estado se encarregar daquilo, ou se não se encarregar diretamente, estabelecer uma regulação rigorosa setorial. Né? Por exemplo? Por exemplo, a educação. A educação eu, por ser professor, por ter lecionado em diversos tipos de instituições privadas, de ensino superior, né? E também por ter tido essa experiência nos Estados Unidos, né, em Nova York, onde eu pude perceber como funciona também o sistema de ensino, né? Hoje eu tenho um pensamento de que, por exemplo, a educação é um exemplo de setor da economia, né, que ela não assimila bem o regime de livre concorrência. Mas por quê? Você pode me perguntar, nossa, mas isso não é contraditório ao que você disse com relação ao monopólio postal, com relação a outros mercados, né? Eu diria que não é contraditório pelo seguinte, né? A gente consegue enxergar bem na educação uma grande falha, né, decorrente, uma grande externalidade negativa, um efeito não desejado que decorre do regime de livre competição, que é o seguinte, se altera a matriz, ou seja, o incentivo principal de uma instituição de ensino, que deveria ser educar as pessoas, ou seja, formar profissionais, a captar clientes ou obter lucros em função de competição por preços. É claro que eu imagino que numa sociedade capitalista, né, todos os investimentos devem visar lucro. Uhum. Isso eu não questiono. Né? Agora, o investimento numa instituição de ensino pode gerar lucro se ela privilegiar a qualidade, né? Se ela competir por qualidade e não competir por preços. Então, eu imagino que, para a educação, por exemplo, a abertura irrestrita ao regime de livre concorrência, né, gera um resultado extremamente negativo. As instituições passam a concorrer por preços. Quem oferece a menor mensalidade, a menor taxa de matrícula. Né? É verdade. E isso gera o seguinte resultado, gera um círculo vicioso. Ou seja, os alunos deixam de ser avaliados pelo seu grau de aprendizado, né, aprendizagem, e passam a ser vistos como clientes. Quanto mais clientes houver a instituição, né, e menor for a sua taxa de matrícula e a sua mensalidade, né, maior ela vai ter lucro. E, portanto, o investidor vai ser remunerado. Né? O problema dessa linha é o seguinte, você reduz a qualidade do ensino, né, e não vai formar profissionais verdadeiros para o amanhã. Né? Veja no caso de ensino jurídico. Né? Eu moro na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela tem mais faculdades de direito do que vários países. E aí a gente caminha e nos jornais você pode se deparar, por exemplo, com a OAB tem o seu exame, né, que é fundamental. No exame da OAB, a última estatística mostrou o seguinte, de 10 estudantes que prestaram o exame da OAB em São Paulo, apenas um foi aprovado, 9 foram reprovados. Né? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, não seria melhor adotar um outro modelo para a educação no Brasil? Ou seja, tudo bem, o Estado deve prover, mas deixa-se também o particular prover. Né? É uma leitura da Constituição. Né? O particular pode ofertar ensino. Não, sem dúvida, pode ofertar ensino, mas livre, assim, se seria esse o melhor, seria a livre concorrência. Na minha opinião, a livre concorrência está gerando mais efeitos negativos na educação do que efeitos de bem-estar social. Né? Então, isso caminha contra a própria vontade da Constituição. Né? Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu pude experimentar, né? Inclusive fora do Brasil, né? A saúde, assistência à saúde. Né? A assistência à saúde deveria ser submetida a um regime de livre concorrência, os diversos planos de saúde. Veja, o Brasil adota um sistema misto, né? Não é só livre concorrência. Tem a livre concorrência, mas também tem a regulação setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? O sistema norte-americano também adota um perfil semelhante. Eles têm uma regulação setorial, mas também têm a liberdade de competição. Né? Olha, eu desafio as nossas autoridades. Olhem para o sistema norte-americano, avaliem o resultado. É isso que a gente quer para o Brasil? Um sistema de saúde caro, onde fica uma briga onde constantemente os planos não querem cobrir os consumidores não querem informar os planos das suas doenças pré-existentes, né? E assim caminha. E sempre o custo da saúde é sempre superior, é sempre crescente, né? As seguradoras sempre reclamam porque estão tendo menos remuneração. Ou seja, é um sistema que lá nos Estados Unidos já se concluiu que é falho e eles estão lutando para reformular. Né?
Agora, será que o Brasil precisa seguir esse exemplo? Não haveria outro modelo, por exemplo, o modelo do Reino Unido, né, é um modelo caro, né, um modelo que, nossa, é a saúde mais cara do mundo. Mas eu não vejo, por exemplo, reclamações dos usuários. Né? Eu não estou sugerindo que o Brasil adote o mesmo modelo do Reino Unido, mas eu acho que é um momento de se repensar algumas coisas, sabe? Quando eu estudei Direito, eu não lembro do professor, mas eu tive uma lição muito... que aquelas lições que você marca, né? Que o direito é muito bom senso, né? Ou seja, 90% de bom senso, 10% de técnica. E ligado a esse ensinamento, um outro, né? Que eu posso até reproduzir alguns autores que utilizam, que nenhum direito é absoluto. Né? Ou seja, o direito da concorrência é absoluto? Não. Se você levar ao absoluto a aplicação da livre concorrência, nós vamos encontrar fenômenos como esse, a educação sucateada, a saúde sucateada, né? Porque são regimes que não assimilam, não funcionam, não basta ter livre concorrência, tem que ter algo a mais. O Estado precisa adotar alguma outra espécie de intervenção para que aquele conjunto gere o bem-estar social. Né? Então, mais ou menos por aí que eu sigo. Professor, vamos então falar sobre seu livro? Vamos. Eu vou mostrar aqui a capa. Direito Antitruste e o Combate aos Cartéis. Seu, Eduardo Mulanga Ban, e de Juliana Oliveira Domingues, já está em sua segunda edição. Fala um pouquinho sobre essa obra, professor. Olha, essa obra graças a Deus, foi uma obra que nós lançamos em 2008, né? E em menos de 9 meses a primeira edição se esgotou. Né? E é claro que isso foi uma felicidade pessoal, né? Tanto para mim quanto para a Juliana, a coautora, né? Que não tem menos mérito do que eu, pelo contrário, é um trabalho conjunto. Né? Mas eu vejo isso como, fico feliz pela sociedade, né? Porque isso mostra que a sociedade como um todo, não só o mercado jurídico, mas muitos dos que adquiriram a obra e adquirem são pessoas que não são relacionadas ao direito. Isso que me deixa mais feliz. Né? Me ensina o seguinte, que a sociedade brasileira, né, ela está aberta para novas culturas. Né? Ela está aberta para aprender como ficar melhor. Entendeu? Isso me deixa mais feliz e que como brasileiro, né, me entusiasma para o futuro. Né? Ou seja, o Brasil, ele quer ser melhor. Né? As pessoas querem ser melhor. O antitruste, no fundo, é uma política pública para defender o consumidor. Sim. Né? Ou seja, menores preços para o consumidor, mais qualidade, mais concorrência. O antitruste não é para defender o empresário. Né? Pode ser que, em algum momento, o empresário se beneficie, porque está sendo prejudicado pelo rival. Né? Mas o antitruste não é para defender o monopolista. O monopolista, ele não quer concorrência, ele quer uma vida tranquila. Tem até uma citação, está no Growth Report, de 2008, né? Uma instituição que analisa, uma multilateral que analisa nível de desenvolvimento, padrões, sugestões, etc., no mundo. Né? E tem uma citação que diz o seguinte, no Growth Report de 2008, que o monopolista quer vida tranquila numa sombrinha. Né? Mas não é isso que o Estado deve querer para a sua sociedade. Né? E o antitruste traz essa ideia de movimento, dinamismo, concorrência, melhores preços, vence o melhor, mas numa concorrência justa. Né? Eu vejo esse livro como um dos exemplos, há outros, mas há um dos exemplos de que pessoas de diferentes formações estão assimilando a cultura. Né? Pessoas de formações econômicas, economistas, administradores de empresa, compliance officers, hoje cada empresa tem o seu compliance officer de melhores práticas, que não é só compliance para antitruste, é compliance para tributário, compliance para criminal, compliance para N finalidades. Né? Então, essa é a minha impressão do livro. Né? Esse livro, claro, pessoalmente é muito bom, mas eu vejo mais como uma conquista social mesmo, sabe? O pessoal gostou, o mercado gostou, mas porque diz isso? Esse livro é sobre antitruste, visando o consumidor, como funciona, um detalhamento de como funciona o Brasil, né? Nesse sentido. E, professor, que dica você daria para aquelas pessoas que querem se especializar em direito econômico? Elas deveriam procurar estudar outras áreas também? Olha, essa é uma excelente pergunta, que me incomodava desde o início do curso de Direito. Né? Porque algumas matérias que eu cursei no começo da faculdade, primeiro, segundo ano, né? E eu me perguntava, mas isso aqui é aplicável?
Né? Qual a aplicação prática disso aqui, né? Ou seja, qual que é a... Mas será que será que 30 páginas explica esse conceito, esse fenômeno da realidade, né? E eu mesmo fui constatando que, à medida que eu progredi na carreira acadêmica, mestrado, doutorado, estudando e tal, que a teoria jurídica, como a teoria econômica, como a teoria sociológica e tal, nenhuma das teorias, se consideradas de forma isolada, tem a habilidade de descrever a realidade. Se você chamasse uma pessoa de teoria jurídica, outra teoria econômica, outra teoria sociológica, e falou assim, essa aqui é a realidade, descreva para mim. Nenhuma delas conseguiria descrever de maneira exaustiva, né? Então, esse raciocínio gera a seguinte intuição da minha parte, que eu sugiro para quem queira, que eu apliquei para a minha vida pessoal, né? E profissional. É assim, a realidade é complexa, ela tem várias faces, né? E quanto mais você puder entender a realidade em diferentes perspectivas, você será um melhor profissional, né? O que eu vejo hoje para o desafio de ensino jurídico e também para a profissão é você tornar o profissional mais permeável a lógicas alheias à jurídica, entendeu? Então, por exemplo, no caso do antitrust, nós temos a lógica econômica e a lógica jurídica, né? E há outros, por exemplo, no caso do direito penal, por exemplo, nós temos em vários momentos a lógica jurídica e a lógica da psicologia, né? Biológica, né? Do próprio ser humano, psique humana e tal. Então, eu acho assim, eu entendo que quanto mais você puder abarcar a realidade de diferentes faces, você vai ter mais êxito, né? E essa é a sugestão que eu dou para os alunos, para os meus alunos e para quem queira seguir a carreira jurídica, qualquer que seja ela, como juiz, como promotor, como advogado, enfim, qualquer que seja. Procurem sempre procurar entender a realidade. Não vestir a realidade com um conceito antigo jurídico, mas sim compreender a realidade. É importante estudar a dogmática jurídica, é muito importante. Mas é importante também criticar a dogmática jurídica testando na realidade, né? Imagina a realidade um serzinho. Tenta vestir a realidade com uma camisa da teoria da dogmática jurídica. Se ficar bonitinho, ok. Se não ficar bonitinho, procura na teoria econômica, procura na teoria sociológica. Essa foi uma pergunta que eu me fiz para um capítulo da minha pesquisa, que a banca me sugeriu, olha, você deve estudar, fazer um capítulo de serviço público. Porque a questão do monopólio postal é serviço público versus atividade econômica. Eu falei, mas será que é isso? Daí eu fui pesquisar. Pesquisei 10, 15, 20 autores. Nenhum dos autores da teoria jurídica tinha a camisetinha certa para colocar no serviço postal. Eu fui procurando na teoria econômica, eu achei um conceito de três linhas, que refletia exatamente o que eu estava olhando para a realidade. Professor, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Prazer é todo meu e até logo. Você assistiu ao Saber Direito Debate com o professor de Direito Econômico Eduardo Molanga Ban, que ministrou o curso Direito Econômico Antitruste durante esta semana. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.